Hoje me vi na obrigação de fazer um vídeo em que eu fiquei muito triste no que aconteceu ontem, aonde eu, como religioso católico, mas não sou fanático, como eu acho que também o evangélico também não deveria ser fanático. O fanatismo cega. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E, lamentavelmente, eu me lembro há 2050 e poucos anos atrás, que eu não me lembro exatamente o ano até a morte de Jesus, e eu fico às vezes nas minhas reflexões, por que um Deus manda o seu próprio filho por amor? Por que sacrificar um filho e o filho, no período, tentar trazer para nós a essência verdadeira da felicidade? E, no entanto, tinham personagens daquela época que hoje nós estamos também tendo esses personagens, que foram os que mataram Jesus. Vamos lá. Sumos sacerdotes, que não queriam a essência do cristianismo, porque queriam manter o poder. Sacerdotes esses que podem ser qualificados com qualquer religião, porque nós denominamos padres e os evangélicos ou protestantes denominam pastores. Na realidade, se nós analisarmos o sentido da palavra pastor, se nós olharmos na roça, nós vamos ver os pastores. Naquela época usava muito a ovelha. Nenhum pastor caminhava ou conduzia o seu rebanho para o precipício, mas para a alimentação, para a sua vida, para a sua manutenção, porque o rebanho trazia para ele, para o pastor de rebanhos, a sua sobrevivência. E nós hoje, infelizmente, não são todos, há as exceções, nós vemos pastores, sejam denominados padres, sejam denominados pastores, sejam denominados cardeais, bispos e seja mais. Acho que muitos estão conduzindo os rebanhos para o precipício. Por que eu falo isso? Eu sou religioso desde os 12 anos, 12 até 15 era obrigatório, porque a minha mãe era religiosa. Dos 15 em diante foi por uma opção minha, servir a Jesus e a Maria. Eu sei que os evangélicos não seguem muito a Maria, mas isso não os desmerece no seu cristianismo. E quando eu vejo um país, como eu via naquela época, o imperador de Roma, Jesus que só falou a verdade, Jesus que só curou por amor, Jesus que sofreu por amor, ele sabia de todos os seus sofrimentos, e que foi crucificado, morto ao lado de 2 ladrões, igual ao que nós temos hoje aqui no Brasil. Não se arrepende do que faz. E o outro não. O outro erra como todos nós erramos. Quem disser que não erra é mentiroso. Agora, quem matou Jesus? Quem foram os causadores da morte de Jesus há 2050 e poucos anos atrás? Não sei precisar a data, mas mais ou menos por aí. Os sumos sacerdotes que estavam desde o julgamento até a crucificação, incentivando aquele povo simples e humilde, que na época chamavam de plebe, e eles inocentemente, eles mandaram soltar um ladrão chamado Barrabás,
e mandou prender Jesus de Nazaré. E soltaram um ladrão chamado Barrabás. E hoje, o STF, por manobras, soltou um outro ladrão. E quem está hoje sendo crucificado? O cristianismo. Seja ele católico, seja ele protestante ou evangélico, não interessa. O cristão mesmo. Estão crucificando porque o poder do mal está querendo acabar com o poder do bem, o poder do amor. Amarás teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Eu queria ver esse senhor aí, que foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Eu queria saber se um filho dele, por um desvio de dinheiro, pelos roubos que roubou, foi morto em hospitais, foi morto na violência, foi morto. O que ele faria? Ele não faz nada porque ele está bem. Ele tem um relógio de 100 mil reais, eu nem relógio tenho, e trabalhei a vida inteira. Eu não tenho o dedo cortado. Trabalhei a vida inteira, fui me aposentar com 67 anos, porque eu queria trabalhar. Hoje tenho uma aposentadoria que o governo antigo nunca me deu o que era justo. E aí você começa a olhar o que poderia salvar isso. Essas diferenças entre o bem e o mal. Qual é o meio que deveria se usar para combater o bem e o mal? Só existe um. Porque Cristo implantou, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, disse aquela ministra maravilhosa, que denunciou aquele negócio de crianças, que eu nem consegui ver o vídeo todo, eu acho repugnante. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja do Cristo está dentro de nós, porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós temos o templo vivo de Deus. Mas como nós vamos fazer os cultos, ou a missa a sagrada missa, que para mim é sagrada, é um culto mais completo que tem, mas mal evangelizado pela religião. E o culto evangélico eu não sei como é que é feito. Mas todos falamos de quem? De Cristo. Então, naquela época, os sumos sacerdotes que queriam o poder, será que nós temos agora também alguns que querem ter o poder? E através desse querer o poder, hoje estão matando Jesus, o cristianismo. Aonde você vê um cara com todos esses perfis reais, não é mentira, não é narrativas, não é nada, são fatos. Foi condenado no juiz comum, nos tribunais e no Superior Tribunal. Será que todos esses desembargadores, ministros e os juízes são tão pilantras assim, que deram a um ser humano bonzinho o direito de concorrer? Mas concorrer para quê? Para dirigir o país? Não. Para ficar mais milionário. Ele, os filhos dele e a gangue dele, Alibaba e os 40 ladrões. E eu estou desabafando porque eu tenho 72 anos, sou oncológico e amo, sou apaixonado pelo Brasil, servi o quartel, fui infanto. Sou uma pessoa de Deus, consigo enxergar através do que Deus me deu, o discernimento e a racionalidade, eu consigo ver o grande pecado que está sendo cometido com essas pessoas por domínio, ou domínio de pastor, ou domínio de bispos, ou domínio de padres, que não são de Deus, porque o fato de dizer que eu sou padre, ou que eu sou pastor, esse fato não me leva a dizer que eu sou de Deus. Os escribas e fariseus, como vi no outro anterior, sentaram na mesa de Moisés. E quando chegaram o período de Jesus, eles eram o quê? Eles eram os anticristos da época. Só queriam derrubar Jesus com perguntas maliciosas.
E aí levaram ele para a crucificação. Povo brasileiro, se você diz que é cristão, ser cristão é seguir Cristo. Ser religioso é cultuar o Cristo naquele momento do santo sacrifício da missa, nos cultos evangélicos, dedicarmos somente a Jesus aquele momento que ele merece. Isso é ser cristão. Agora, existe uma razão, a CNBB proibir, onde o presidente, o ano passado, teve aparecido e não existia ainda a eleição, o período eleitoral. E aí ele diz que vai proibir, onde eu vi um beneditino, a qual eu tinha um enorme carinho, ao lado do ladrão, ao lado de um cara inescrupuloso, tomando os vinhos de R$5.000, e dizem que é de pobres. O presidente atual nunca fez isso. E ele é canibalista, ele é genocida. Povo de Deus, acordem. Eu fico preocupadíssimo. Que amor é esse que nós temos ao bem, ao Senhor do bem? E não me levem a mal, é hipócrita dizer que serve, é religioso, mas bota num cara que é a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero, a favor de vai nos presídios visitar os bandidos. Deus ama aqueles bandidos? Ama, vocês podem ter certeza que amam. Mas ele está lá preso, sabe por quê? Porque na lei de Deus, na visão de Jesus, todos os nossos erros, como os ladrões que estavam na cruz deles, a alma dele foi para o céu, mas o castigo dele de morrer e quebrar a perna, e do outro também, aconteceram, porque Deus não tira, porque aquilo é fruto do que plantou aqui na terra, e o outro não foi salvo, o outro foi o inferno, porque debochou de Jesus. E hoje, você que se diz que é cristão, está debochando de quem? Aceitando esse homem como uma verdade. De quem? Do ladrão que foi solto? Solta Barrabás e crucifica Jesus? Ou então é o Gestas? Tira-me da cruz, você não é Deus, sai da cruz e me tira da cruz? É nesses que vocês vão botar? Vocês vão servir ao Senhor do mal. Então você não ama o Senhor do bem. Porque também, se você servir o Senhor do bem, você não ama o Senhor do mal. Agora opta qual Senhor que você quer servir. Ou você ama um e repudia o outro, ou vice-versa. Acordem, pessoas que se dizem de Deus. Acordem, jornalistas medíocres que trazem mentira para a sociedade. Acordem, padres que não são padres verdadeiramente, pastores que não são pastores. Nunca se esqueçam, a alma de vocês está em jogo. E o Brasil, esse país maravilhoso que foi abençoado por Deus, o Senhor do mal quer tomar conta, e vocês estão permitindo. E vocês, senhores do Supremo Tribunal Federal, nunca se esqueçam, vocês não são eternos. Um dia vocês morrerão. Que exemplo vocês estão dando para os filhos de vocês? Porque o maior exemplo que eu dou é a honestidade, é a verdade, é a ética, é a solidariedade, é a compaixão. Eu ensino isso aos meus filhos. E vocês do Supremo? Sou formado em Direito, mas eu acho que vocês não chegaram nem perto de ter justiça. Vocês sabem qual é a justiça que vocês usam? A desses 3 personagens, um deles que sentou na cadeira de Moisés, os escribas. Fazem as leis, mas não cumprem. Cumprem a Constituição,
que o país cumpra o artigo 5º, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Pelo menos isso, cumpra isso pelo menos, para que a gente sinta que realmente no Brasil ainda existe justiça. Vocês são a ponta do triângulo da justiça, mas que ponta é essa? Só está furando todo mundo. Desculpe o desabafo, mas eu ouço tanta coisa, vejo tanta mentira, vejo tanta coisa ruim que o demônio está tomando conta de todos. E nós que dizemos sermos cristãos, devemos lutar por isso, por a presença de Deus em nossas vidas, pelo amor ao próximo. Não faça com os outros que você não gosta que faça com você. Amem seus hipócritas, Jesus. Amem, que vocês vão ver o quanto é maravilhoso.